meu nome é Jaime Verruc, eu sou o secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, secretaria aqui do Estado de Mato Grosso do Sul, que é responsável pela parte da indústria, do comércio, de serviços, da área de mineração e também meio ambiente. Nossa secretaria aqui já é uma inovação, ela cuida do desenvolvimento econômico juntamente com o meio ambiente. Sou formado em economia, tenho mestrado em economia rural, tenho doutorado na área de desenvolvimento local e planejamento territorial. Estou nesse momento junto aqui do governo do estado respondendo pela secretaria e num desafio grande profissional que é exatamente gerar o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e principalmente focar nas nossas grandes vocações. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, falar com vocês hoje aqui sobre a questão do desenvolvimento do cluster florestal sustentável de Mato Grosso do Sul. É a nossa grande diretriz estratégica do Mato Grosso do Sul, assim que nós assumimos o governo. Nós definimos algumas prioridades de ação. Dentre das prioridades, o desenvolvimento da floresta, ela foi uma questão preponderante. Mato Grosso do Sul já se referencia hoje na produção de eucalipto, já se referencia na produção de celulose. Então a nossa diretriz é expandir essa área de florestas no Mato Grosso do Sul, diversificar a nossa base industrial de uso dessa floresta, e é nessa linha que eu quero apresentar para vocês aqui um conjunto de dados do Estado mostrando a atratividade e ainda o potencial e a oportunidade de desenvolvimento desse cluster florestal no estado de Mato Grosso do Sul. E a gente usa aí a terminologia, já começando do cluster florestal, que nós entendemos que nós temos parte da cadeia produtiva aqui, que a base, a essência é a base florestal, mas nós precisamos expandir tanto para a indústria, como para o prestador de serviço, como para a tecnologia, para a questão todo o desenvolvimento fitossanitário dessa questão da produção, da questão da tecnologia de máquinas. Por isso que a gente usa muito o conceito de cluster. A ideia é que o Mato Grosso do Sul efetivamente seja uma referência tecnológica na produção florestal brasileira e mundial. Num primeiro ponto, a gente quer passar para vocês o que é o estado de Mato Grosso do Sul. O estado de Mato Grosso do Sul, ele está situado aí na região centro-oeste, portanto, assim, a gente tem um potencial em termos de localização estratégica e logística fundamental para o desenvolvimento dessa atividade. E um dos pontos fundamentais na questão florestal, primeiro, é a questão da topografia. Mato Grosso do Sul tem uma condição de topografia excepcional para o desenvolvimento da mecanização no âmbito florestal, que é fundamental hoje. A escala e a questão da produtividade já no âmbito agrícola. A gente gosta muito de destacar que, por mais que os investimentos industriais eles sejam de alta monta e extremamente significativos, mas sempre um novo empreendimento industrial ele vai estar no topo da produção tecnológica. E é fundamental a produtividade na floresta, assim como em outras culturas, como soja, cana, a gente foca muito a questão da produtividade, é fundamental também na questão da floresta a produtividade agrícola. Daí a necessidade de definir toda a questão de novas variedades, a questão climática, isso é fundamental para que a gente consiga ter um estado competitivo. No Mato Grosso do Sul, a gente tem aí uma situação fundiária extremamente favorável, as nossas propriedades, 60% são maiores de 500 hectares, isso mostra também a possibilidade da escala dessa produção. A questão da hidrografia e a disponibilidade de água e a questão das chuvas regulares nessa região de expansão agrícola, é bom a gente destacar, quando nós estamos falando do Mato Grosso do Sul, nós chamamos aqui de Costa Leste, que é exatamente a região na divisa com os estados de Minas Gerais, São Paulo, que é a nossa costa leste, na beira do Rio Paraná, que é o nosso grande potencial de desenvolvimento das florestas do Mato Grosso do Sul. E o que a gente tem, na verdade, visto? Primeiro que Mato Grosso do Sul tem um crescimento substancial. Nos últimos 3 anos, nós crescemos mais de 50% no plantio de eucalipto. Muito alavancado pela questão da celulose, muito focado na questão da expansão da celulose, com os 2 grandes players mundiais, a Fibria e a Eldorado, tendo aí a Fibria como um importante player mundial, sendo líder mundial na questão de produção de celulose de fibra curta. Então, essas 2 empresas efetivamente que deram ancoragem para o desenvolvimento das florestas no estado de Mato Grosso do Sul. A nossa produtividade estimada aí, nós estamos aproximadamente com 39 metros cúbicos por hectare, e com diferenças ainda, nós temos, na verdade, buscado junto à Federação de Agricultura do Estado, nós precisamos começar a medir isso, nós temos que ter uma medição mais adequada da produtividade de metros cúbicos por hectare no Mato Grosso do Sul. O que a gente foca aqui no Mato Grosso do Sul, e isso acho que é importante a todos,
Nós queremos trazer a questão da produção florestal no mesmo patamar como, por exemplo, a gente faz com cana e soja. Acompanhar a produtividade, acompanhar expansão de área, acompanhar todo o processo da onde estão localizados, a questão das estradas vicinais. Então, acho que nós precisamos tratar essa commodity que é metro cúbico de eucalipto que vai para as indústrias e, inclusive, nós temos uma preocupação grande em relação a preço. Hoje, quando a gente fala em referencial de preço, então aqui no estado nós também estamos começando a fazer uma edição e um levantamento do preço do metro cúbico da floresta, que é uma questão fundamental para que a gente consiga fazer o desenvolvimento da cadeia produtiva. O estado hoje, ele tem aí como o grande volume de florestas certificadas e nós temos colocado isso aqui no estado muito nessa linha. Eu acho que a floresta brasileira tem que se aperceber disso. Nós temos uma oportunidade, que é a questão da COP21, quando se fala em reflorestamento. Então, o Brasil precisa dimensionar suas florestas, mostrar sua importância e, efetivamente, certificar isso no âmbito da retificação do Acordo de Paris. Então, acho que isso é uma oportunidade, do ponto de vista de imagem brasileira, imagem do Mato Grosso do Sul e uma oportunidade para o setor florestal, mostrando qual é a importância dele nesse compromisso brasileiro em relação à COP21. Nós já, para 2017, nós temos aí uma estimativa de chegar a 1 milhão de hectares de eucalipto em 2017, desses 869 mil que nós temos confirmados hoje, porque nós continuamos a expansão, nós temos a expansão das indústrias hoje aqui no estado. Ainda na área florestal, nós temos aproximadamente 12 mil hectares de pinos e 30 mil hectares de seringueira. Eu acho que seringueira é importante que vocês aí que conhecem toda essa questão do setor florestal, nós temos que perceber que seringueira, nós temos um polo, que é também na costa leste, mas um pouco mais próximo à divisa com o estado de Goiás, tendo como referência o município de Cacilândia, onde nós temos aí o desenvolvimento também de um polo de desenvolvimento da seringueira. Nós já estamos hoje com uma meta de 30 mil hectares e a gente quer continuar expandindo esse polo. Eu acho que é uma forma de a gente diversificar a nossa base florestal e de surgir exatamente uma oportunidade intensiva em mão de obra, hoje já com uma tecnologia bastante desenvolvida. Então, também nessa área nós temos que... E estamos tentando estimular um pouco a questão do próprio Pinos. A gente acha que o Pinos tem um encadeamento todo na indústria de imóveis salutar. Mato Grosso do Sul já teve uma representatividade maior e a gente começa a rediscutir hoje dentro do encadeamento de demanda para esse produto Pinos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Nós queremos destacar, muitas vezes a gente me parece aos olhos de terceiros que 1 milhão de hectares na produção do estado é significativo, mas só para vocês terem de cana nós temos algo similar, nós estamos com quase 900 mil hectares de cana, então para vocês terem um paralelo. Mas o quanto que nós temos de capacidade ainda de expansão? Acho que essa é uma questão fundamental. A pergunta muitas vezes é, Mato Grosso do Sul está saturado na questão da capacidade de expansão de florestas? Não, nós temos uma grande capacidade ainda de expansão dessas florestas, porque a floresta, primeiro, Mato Grosso do Sul não precisa e não fará nenhum desmatamento para produzir florestas. Todas as áreas de expansão florestal no estado são áreas antropizadas, áreas que já há muitos anos estão sendo utilizadas essencialmente para pecuária. E é uma pecuária mais intensiva. Então, na pecuária, o que nós pensamos nessa região? Criar a integração lavoura, pecuária, floresta. Então, essa é uma linha claramente definida pelo estado de Mato Grosso do Sul, onde nós estamos com um programa. Nós temos tecnologia da Embrapa, temos um programa chamado Terra Boa, que dá incentivo fiscal para a expansão agrícola, florestal e da pecuária nessas regiões. Então, a gente não quer substituir plenamente toda a pecuária por floresta. Nós temos efetivamente uma oportunidade da integração, de melhorar o perfil da pecuária, de melhorar o perfil desse solo e também expandir a questão florestal. Então, eu quero que vocês observem muita atenção no Mato Grosso do Sul da oportunidade que nós temos da integração lavoura, pecuária, floresta. Inclusive, nós temos linhas de financiamento específico para isso, temos a tecnologia e temos um programa Terra Boa que dá incentivo fiscal adicional, uma redução de praticamente 50% do ICMS desse adicional de produção gerado nessas terras. Então, acho que o Mato Grosso do Sul, sob o ponto de vista de política pública, ele incentiva a questão florestal integrada, que eu acho que esse é fundamental, e nós vamos conseguir fazer uma pecuária nessa região intensificando em área muito menor, integrando com a floresta. Então, de novo, surge aí uma oportunidade da floresta, da tecnologia, para que a gente faça a integração lavoura, pecuária e floresta. E dentro especificamente da expansão mais de escala das florestas não integradas, eu vou dar um número aqui para vocês. Nessa região da costa leste, nós temos hoje mais ou menos 7 milhões e 900 mil hectares, área total
de todos esses municípios que constituem a Costa Leste. Nesta área, nós temos 768 mil hectares de eucalipto. Então, portanto, nós estamos falando de utilização de 10% dessa área na região da Costa Leste. E isso mostra efetivamente a capacidade de expansão que nós temos ainda efetivamente nesta região. Dentro dessa questão que nós colocamos da disponibilidade de área, nós temos uma parceria com a FamaSul e com a Reflore, onde a gente faz um monitoramento de toda a área de florestas do estado de Mato Grosso do Sul no sistema georreferenciado. E para que serve efetivamente esse processo? Primeiro, para a gente ver as novas áreas de expansão, aonde efetivamente a produção florestal ocorre no estado. E ela é fundamental para o estado também fazer todo o seu planejamento da infraestrutura, aonde nós precisamos investir em novas estradas, em que período em que essas florestas estarão prontas para irem para o mercado. Então, nós temos condições de fazer um planejamento em termos de política pública e monitorar todas as áreas de expansão. Então, esse sistema chama SIGA, eu acho que é fundamental, vocês podem conhecer esse sistema, para que a gente compreenda a dimensão que nós estamos trabalhando no Mato Grosso do Sul de monitoramento das nossas áreas de floresta. E nesse interim, nós queremos destacar para vocês o seguinte: por que o Mato Grosso do Sul quer ser a referência? Nós somos muito pretensiosos nessa lógica. Mato Grosso do Sul quer ser a capital mundial florestal e principalmente a capital mundial da celulose. E isso nós já estamos conseguindo, isso são fatos que nós já estamos conseguindo ter essa lógica. E aí atrair efetivamente todo o cluster florestal. Hoje, em termos de emprego formal, para vocês terem uma ideia, somente o complexo papel e celulose no estado gera em torno de 7.250 empregos, que nós estamos falando de 8 mil empregos diretos, empregos qualificados de alta qualidade. Quando nós levamos isso para a área florestal, nós agregamos praticamente o dobro em termos de empregado. Então mostra também a importância do desenvolvimento florestal. E com isso, obviamente, transformou toda a nossa região. E aí nós temos uma característica importante. Todo o nosso cluster florestal, até o momento existente, é um cluster voltado para o mercado externo. Então, essencialmente, a celulose do Mato Grosso do Sul ela é exportadora. Isso alterou o nosso perfil da balança comercial e nós já exportamos aí no ano passado mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, né? Desculpa, 1 milhão e 400 mil toneladas, isso representando aí uma receita de 600 milhões de dólares para o Mato Grosso do Sul. Então, hoje, a floresta, num curto espaço de tempo, a celulose, ela já tem uma importância na nossa balança comercial similar ao que é as carnes, que é um importante insumo de exportação do Mato Grosso do Sul, principalmente carne bovina e de frangos. Então, isso mostra como uma atividade nova mudou toda uma realidade regional no Mato Grosso do Sul. Então, eu acho que é importante focar a exportação. E desse total de exportação, 36% do total dessa exportação é para o mercado chinês, e depois nós temos a Europa como segundo grande player de aquisição e depois é distribuído no Oriente Médio. Mas também mostra a importância da logística disso e a questão da importância dos países asiáticos. Então a expansão da celulose do Mato Grosso do Sul, ela está muito vinculada à demanda mundial, quer dizer, não é a demanda interna brasileira e principalmente a demanda da China. Então acho que isso mostra as preocupações que nós temos efetivamente na questão da logística. E aí nós temos que trazer dentro do cluster toda a questão da biomassa, quer dizer, quando nós estamos falando em floresta, nós estamos falando em biomassa. E uma das vertentes que nós estamos procurando desenvolver no estado, na diversificação. Então veja o seguinte, às vezes nós estamos falando de expansão florestal, mas nós temos também uma outra preocupação, que é aquele eucalipto que foi plantado por produtores independentes e que não está inserido nessa cadeia produtiva do papel e celulose, que ele está inserido na cadeia da biomassa, na cadeia da lenha, na cadeia do carvão. Então nós temos que olhar de uma maneira um pouco mais ampla, porque a gente sai das grandes empresas e passa a discutir a questão da produção rural e também a produção de uma série de outras empresas de menor porte. Então hoje no estado, dado a sua disparidade geográfica, nós estimamos que nós temos aí quase 200 mil hectares de eucalipto, que são das suas fases, desde o plantio recente a praticamente já disponível para o mercado, já em época de corte, que nós temos que buscar mercado adicional. Então esse é um desafio importante nesse momento no estado de Mato Grosso do Sul, que nós estamos preocupados enquanto política pública. Nós temos que conseguir mercado para esse eucalipto, porque ele não ficou no grande entorno das grandes indústrias, então ele está distante, então ele tem uma redução de preço em função de frete, que é fundamental. E o que nós estamos tentando viabilizar? O primeiro ponto, nós queremos trabalhar com geração de energia através de biomassa. Nós temos um esforço no ano passado e licenciamos mais de 13 projetos num prazo de 30 dias, daí a coerência também de você estar com o desenvolvimento econômico junto com o meio ambiente, e nós conseguimos colocar no leilão 13 projetos.
Em função do preço de energia, apenas um desses projetos foi efetivamente consolidado, que é um projeto que vai ser instalado no município entre Selvíria e Aparecido Taboado, para gerar 30 mega. Mas esses outros projetos continuam efetivamente lá na nossa pauta e assim que tiver uma melhora de energia. A gente acredita que a questão de energia de biomassa é um grande caminho. Primeiro, de novo, pela questão da energia renovável. E nós, o Estado, estamos preparando um programa específico de incentivo à geração de energia elétrica através de energias renováveis, também dentro dessa lógica toda do COP21, e eu acho que é importante eu destacar. O Estado de Mato Grosso do Sul e a floresta tem uma importância fundamental nisso. Nós temos um programa que chama Estado Carbono Neutro. Então, nós estamos fazendo o levantamento de geração de carbono no Estado e nós queremos, como meta futura, conseguir efetivamente que o Estado se torne um Estado carbono neutro. Então, é o primeiro Estado que definiu uma política pública voltada para o Estado carbono neutro, como eu falei para vocês, com o programa Terra Boa, e agora a gente quer lançar esse Programa Estadual de Energia Renovável focada nessa questão. E aí, aos senhores todos que estão nos ouvindo no Brasil inteiro, nós queremos estabelecer uma lógica. Como nós tínhamos a CGH e PCH, onde um grupo de investidores busca recurso e vai lá e monta uma geração de energia elétrica, nós estamos usando o mesmo modelo de negócio agora para a geração de energia elétrica de biomassa. O que nós queremos? Define o projeto, nós temos eucalipto, busca esses produtores, faz um novo modelo de negócio de fornecimento do cavaco para essas empresas de biomassa e nós buscamos investidores. Então, em vez de ele investir na geração hídrica de PCH ou CGH, esse mesmo modelo é possível que seja levado para a geração de biomassa. Então, o Mato Grosso do Sul quer trabalhar muito na pequena geração de biomassa. Eu acho que essa é uma oportunidade exatamente para essas regiões onde nós temos uma distribuição maior de eucalipto fora das grandes cadeias produtivas da celulose. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade de mercado de vir ao Mato Grosso do Sul investidores, que até são investidores de energia elétrica, buscando fornecimento através da geração de biomassa. Eu acho que essa é uma questão importantíssima na questão da diversificação. Ainda na questão da diversificação, nós já temos aqui no Mato Grosso do Sul, primeiro, em setembro do ano que vem, setembro de 2017, nós inauguramos a nossa primeira fábrica de produção de MDF. Eu acho que isso é fundamental. Essa diversificação é uma fábrica de altíssima tecnologia, instalada no município de Água Clara, distante aí a 100 quilômetros de Três Lagoas, e que visa mercado interno. Então, nós já estamos trazendo um player que vai usar efetivamente essa matéria-prima da floresta, que é o eucalipto, para a produção de MDF e já está no mercado, é um novo player e nós já estamos nessa lógica trazendo indústrias, estamos fazendo a captação de investimentos para a área de indústria de móveis de MDF. Então, eu acho que isso é um caminho significativo para o Mato Grosso do Sul. E nós estamos também, ainda no próximo ano, logo no início do ano, inaugurando duas, que a gente chama de serrarias, mas na verdade, para trabalhar com uma serraria trabalhando com o eucalipto. Então, obviamente que é um eucalipto diferenciado, nós usamos eucalipto com 10, 12 anos, preparado para a questão do uso da madeira, mas já mostra, são 2 investimentos significativos no Estado que vêm fazer efetivamente, tratar com a questão de madeira voltado para a indústria de móveis. Então, isso começa efetivamente a diversificar, assim como nós já temos o papel. Hoje já nós temos a celulose e temos a International Paper que trabalha com papel. Então, a ideia é exatamente fazer essa diversificação econômica, volto a falar, onde a questão da biomassa é fundamental. O outro ponto que a gente tem que tratar aqui no Estado é logística. Como nós estamos falando em exportação, nós temos que conseguir fazer com que essa celulose saia de uma maneira competitiva e, principalmente, nós precisamos fazer com que o eucalipto consiga chegar a essa indústria, seja ela de MDF, de móveis ou de celulose, de uma maneira competitiva. Então, nós temos que trabalhar na questão das estradas vicinais. No âmbito da saída, nós tivemos aí recentemente a reativação da hidrovia Tietê-Paraná. O governo de São Paulo está fazendo altos investimentos, então é uma oportunidade. Nós temos no estado a duplicação toda da BR-163, que pega desde o Mato Grosso até o estado do Paraná, duplicando essa via, isso é fundamental. Estamos trabalhando fortemente na duplicação da 262 e da 267, que ajuda o cluster e levar essa produção para as indústrias, né? Uma grande preocupação que ainda nós temos no estado é a reativação da Malha Oeste. Hoje nós temos essencialmente a saída de celulose de Três Lagoas ao Porto de Santos pela Malha Oeste. Nós precisamos reativar e aí existe uma inconsistência no Brasil, qualquer lugar do mundo, você tendo uma ferrovia passando toda a área de floresta, você com certeza levaria eucalipto nessa ferrovia por distância de 100, 200 quilômetros. Isso ainda não é uma praxe no Brasil, a gente já começa a discutir com investidores chineses, investidores de fora, que percebem a oportunidade de levar carga através do trem em curtas distâncias, com terminais de você efetivamente fazer isso. Então essa é uma perspectiva para Mato Grosso do Sul.
Nós tivemos, inclusive agora, nessa semana, a abertura de uma ponte que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul, lindeira aí a nossa barragem de Jupiá. Isso cria uma possibilidade grande em termos de rapidez de deslocamento entre os dois estados, é fundamental na questão da logística. E nós estamos num ponto importante agora, que é o contorno ferroviário de Três Lagoas, o contorno rodoviário de Três Lagoas, que dado que hoje, vocês imaginam o seguinte, para cada uma dessas lojas são mais de 300 cargas por dia. Isso tudo passa dentro da cidade. Então nós estamos fazendo um contorno e isso melhora a competitividade dessas empresas, né? E aí nós temos também, que é uma questão fundamental, que vai ser utilizado, que é o hub ferroviário de Aparecido Taboado, que é a Ferro Norte, que sai lá do Mato Grosso e vai até Santos. Ele está se tornando efetivamente essa expansão agora que ocorre com a celulose, a saída dessa celulose vai se dar via ferroviária, saindo de rodoviário de Três Lagoas até Aparecido Taboado, e será construído um grande hub que já era operado inicialmente pela empresa Eldorado, e agora a fibra na sua expansão será toda realizada através da ferrovia. Então mostra realmente que Mato Grosso do Sul tem uma logística ainda com necessidade de melhorias, e aonde nós temos, na verdade, o grande gargalo são nas estradas vicinais. Nós temos que melhorar as estradas vicinais, dado o porte desses caminhões, para a gente consiga melhorar o custo e a competitividade dessa matéria-prima florestal para chegar às grandes empresas e também às empresas menores que hoje estão diversificando a nossa base econômica. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão do meio ambiente. Eu acho que, primeiro assim, toda vez que a gente fala em celulose, nós temos que falar em recursos hídricos. Mato Grosso do Sul apenas agora, recentemente, estabeleceu o sistema de outorga de recursos hídricos. E isso efetivamente está possibilitando a garantia. Veja, quando a gente fala em outorga, nós temos que verificar o seguinte, tem outorga que você pode prever a sua expansão. Então nós estamos dando a garantia de água. Isso nós estamos fazendo de uma maneira online, em sistema, que é uma demanda do setor empresarial. Na verdade, toda vez que se fala nos licenciamentos ambientais, se pensa em burocracia e demora. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos tentando romper com essa barreira e nós estamos tentando assumir compromissos com empreendedores. Toda vez que tem um empreendimento nessa área, que é uma área prioritária, nós definimos cronograma junto com o empreendedor de tal forma que atenda as instituições financeiras, o empreendimento. Então, acho que isso é um grande atrativo hoje para o estado, de nós termos avançado na questão do processo de licenciamento. E ainda dentro dessa estrutura toda de encaminhamento produtivo, eu acho que a gente tem que focar em algumas questões fundamentais para avançar aqui no estado. Primeiro, nós temos um plano estadual de desenvolvimento florestal. Acho que esse é o primeiro ponto. Ele está sendo revisado agora junto com a Reflore. É a nossa diretriz, aonde nós caminhamos em termos de política pública, onde está inserida essa questão do Programa Estadual de Energia Renovável, a questão da biomassa como prioritária no estado. Mas nós temos que organizar efetivamente todo esse setor aqui no estado. Isso aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos conseguido fazer de uma maneira muito sistêmica. E dentro dessa lógica, nós temos uma coisa que nós chamamos de zoneamento econômico ecológico. Então, o Estado ele já tem as suas potencialidades definidas. Por isso que eu falei lá no início para vocês que essa região chamada Costa Leste é efetivamente a nossa região de expansão de toda a nossa área florestal. É nessa que nós estamos focando e nessa que nós estamos dando efetivamente toda a nossa infraestrutura necessária para isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, Mato Grosso do Sul recebeu mais de 15 bilhões em investimento. Então veja o seguinte, nós temos uma previsão de 36 bilhões até 2018. 15 bilhões são efetivamente aquelas que são voltadas para a questão florestal. Acho que esse é uma questão importante. E o que a gente percebe? Nós definimos hoje, nós temos 2 linhas de financiamento fundamentais aqui no estado. O Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO, que, por exemplo, aportou 860 milhões nessa expansão da fibra. Então, nós temos um fundo constitucional voltado para projetos estruturantes. Então, ele pode ser utilizado e lá a floresta é prioritária. E agora nós temos também nesse fundo o financiamento de alguns projetos de expansão florestal, projetos na ordem de 50, 60 milhões cada um. E do outro lado nós temos o FCO. O FCO ele tem uma estimativa normalmente de 1,5 bi por ano para Mato Grosso do Sul e nós podemos financiar até 100 milhões por tomador. Então esse é o grande foco para que a gente faça a expansão florestal no estado. E hoje nós já temos em carteira praticamente aí mais de aproximadamente 50, 60 mil hectares que nós estamos analisando financiamentos para uma nova expansão. Então mostra claramente, se de um lado nós temos uma determinada ociosidade, mas por outro lado existem já grandes projetos sendo desenvolvidos no estado. E nesses grandes projetos
nós temos uma questão fundamental, que é a questão de aquisição de terra para o estrangeiro. O Estado de Mato Grosso do Sul tem uma posição muito clara de defesa ao projeto de investimentos para o estrangeiro. Nós acreditamos, abrindo essa possibilidade, nós imediatamente teríamos mais um player na indústria vindo para cá, dado o processo de integração, então acho que isso é fundamental para a expansão, nós poderíamos mudar o patamar disso e também nós teríamos imediatamente fundos efetivamente estrangeiros trabalhando nessa questão da base. Então acho que nós temos que olhar muito a questão de o que isso significa para o país, então o governo do estado tem uma posição muito clara em relação a esse projeto. E dentro dessa expansão toda aí da coisa, o que nós queremos colocar como diretriz do governo, já caminhando aí para a minha finalização? Primeiro, nós vamos focar na ampliação das fábricas de celulose e atrair novos empreendimentos de celulose. Para isso, nós temos uma política de incentivo fiscal extremamente agressiva. Outra questão fundamental, atrair empresas de embalagens, que nós temos inclusive demanda interna, eu acho que isso é fundamental, e empresas que venham efetivamente agregar produtos de higiene, por exemplo, que nós já temos alguma sinalização na área de produção de papel higiênico, esse tipo de coisa para Mato Grosso do Sul. MDF, eu acho que nós temos uma e nós temos possibilidade de ter tantas outras. E nós temos possibilidade de dar um incentivo diferenciado para que vá a algum município de pequeno porte no estado, que são investimentos em torno aí de 300, 400 milhões, mas que geram emprego naqueles municípios. Então essa é uma questão fundamental. Nós temos uma parceria com o Sistema Federação, que é o Instituto Senai de Biomassa. Isso eu gostaria de destacar. Efetivamente, em Três Lagoas, vamos ter um centro nacional de geração de pesquisa em biomassa, não é um centro de formação profissional. Ele já está terminando, já está, na verdade, em atividade, mas até dezembro se inaugura no município de Três Lagoas. Então, mostra também que nós estamos preocupados com a integração da pesquisa, da ciência, voltada para a questão da geração de biomassa. E outro foco que nós estamos muito forte é a questão de atrair empresas na área de bioóleo oriundo da questão da biomassa. Existem empresas que já têm isso no seu painel estratégico. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para atrair empreendedores também na questão do bioóleo, que eu acho que a gente acha que tem uma oportunidade mundial nessa questão toda. Então, outra questão, nós fizemos todo um trabalho da questão ainda que tem uma expansão de carvão, obviamente não de floresta nativa, de floresta, nós estamos focados nessa questão. No licenciamento, nós continuamos com uma diretriz muito clara e estamos inclusive repassando essa tecnologia para o estado. Mato Grosso do Sul é a referência na questão do não licenciamento da questão florestal. Por que a gente não licencia? Porque a gente tem um controle, sabe onde está todas essas florestas. Então, dado que o estado tem a capacidade de controle, ele não precisa licenciar as florestas. Eu acho que essa é uma questão fundamental e nós estamos já desenvolvendo essa tecnologia e mostrando essa tecnologia. E por último, a gente está focando muito na questão do CAR. É importante destacar, as regiões de floresta são aquelas que a gente tem as melhores recuperações de áreas de proteção permanente. Então mostra, na verdade, que a junção expansão florestal com ambiental, ela é um casamento correto sob o ponto de vista da preservação do meio ambiente. E dentro da linha aí de toda que eu comentei com vocês, o estado do carbono neutro, nós temos um foco muito claro de recuperação de 2 milhões de hectares, nós assumimos esse compromisso no estado e essa expansão desses 2 milhões de hectares passa muito pela integração florestal. Eu acho que esse é um caminho importante. Então o que eu quero dizer para vocês, Mato Grosso do Sul tem uma meta audaciosa de efetivamente ser um estado carbono neutro, um estado florestal, e ter efetivamente o cluster florestal. A gente faz uma brincadeira, a gente quer ser, sob o ponto de vista da celulose, o que é o Vale do Silício para a tecnologia. Então, por isso que a gente usa muito a terminologia do cluster florestal. Para isso, nós precisamos atrair conhecimento, tecnologia, novas empresas, e aí engloba tudo, engloba comunicação, prestador de serviço, capacitação profissional. Nós queremos ser uma referência na questão florestal do Brasil e ser uma referência para o mundo. Então, quero agradecer a vocês todos e colocar o Estado de Mato Grosso do Sul à disposição de todos vocês. Bom, eu quero colocar a SEMAD à disposição. O nosso site é o www.semad.ms.gov.br e o e-mail é gabinete@semad.ms.gov.br. Vocês podem nos contactar e nós estamos à disposição para que venham investir no Mato Grosso do Sul, venham conhecer o cluster florestal de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.